nossos estúdios os doutores Thomas Soderberg e Ana Soderberg, da família Health Clinic. Boa tarde, doutor, tudo bem? Graças a Deus, Márcio. Boa tarde a cada um que está aqui com a gente. Sempre um forte abraço, pastor Glauber, nosso querido missionário R.R. Soares. Legal, tudo bem, doutora? Tudo bem. Boa tarde, amigos da nossa rádio. Muito bem. Nós vamos dar sequência, acredito eu, em cima de um tema que acabou também, né, na semana passada repercutindo bastante. Estávamos falando sobre insuficiência questões cardíacas, né? Nós, inclusive, trouxemos esse tema, né, na esteira da notícia da internação do apresentador Fausto Silva. Infelizmente, de lá para cá, parece que a situação dele só se agravou, né? Ele que foi internado com uma insuficiência cardíaca, agora está aguardando, inclusive, um transplante de coração, né? Foi colocado como o único dispositivo para a continuidade, inclusive, né, da sua recuperação, né, do seu estado minimamente bom, né, de saúde, a questão do transplante. E agora ele está aguardando essa situação. Transplante cardíaco é sempre também uma manobra, hoje em dia, muito bem sucedida, né, mas não deixa de ser um procedimento bastante drástico, né, doutores? Muito invasivo. Lembro do professor Demóstenes Zerbini, de saudosa memória também, um cirurgião cardíaco pioneiro no Brasil. Ele que foi também professor Adib Jatene, que foi ministro da Saúde. E eles, particularmente o professor Zerbini, ele foi aquele que começou o processo de transplante cardíaco no Brasil. E as dificuldades que ele enfrentava na época eram estratosféricas, comparado com as de hoje. Hoje tem muita coisa muito avançada e que dá excelentes resultados. Agora, no caso do Faustão, obviamente o que preocupa bastante é o tempo que se tem, né? O tempo exaurido, um tempo curto, e que fica difícil achar um coração compatível. Um coração compatível é uma situação bastante delicada. Nós tivemos um colega pastor, inclusive, que recebeu um coração de uma senhora e teve convívio com essa senhora. E uma coisa até meio paradoxal, Márcio, porque ele conviveu com essa senhora, ele teve amizade com essa senhora que doou o coração para ela. E aí as perguntas, mas peraí, se ela doou o coração para ele, como é que ela estava viva? Bom, ela, na realidade, ela foi uma senhora que precisava de um transplante pulmonar. E ela recebeu o transplante pulmonar de um rapaz que falecera aqui nos Estados Unidos num acidente de moto. E a família doou o pulmão para aquela senhora, só que naquela época, quando se fazia um transplante pulmonar, também era obrigatório levar junto o coração. Então, ela pôde ter um pulmão novo, que era o que ela precisava, mas o coração dela ficou disponível, porque junto com o transplante que ela recebeu de pulmão, veio o coração do rapaz. Então ela estava com o coração e um pulmão novos, e o pulmão dela já estava sem mais condições, e o coração, no entanto, dela estava ótimo. E ela então cedeu o coração dela para o pastor Ari Veloso. E esse pastor acabou tendo uma amizade forte com ela. Foi uma coisa inusitada no mundo, mas são dois brasileiros e que acabaram tendo uma proximidade bastante grande. E ele teve, então, mais de 10 anos, quase 15 anos de vida com esse coração transplantado. Então, os resultados acabam sendo muito bons quando você encontra um coração compatível com... E quando se fala em compatível, se fala com relação ao quê? Tem que ter a simetria, tem que ter o tamanho... Não, lógico. Faz parte também, né? Faz parte, lógico. Mas é isso que eu estava... Aí tem o tipo sanguíneo, tem toda uma série de coisas, né? Acrescentar. A histocompatibilidade, que quer dizer, é um exame muito profundo que se faz para que você saiba se você não vai rejeitar um órgão que está sendo transplantado. Certo. E para isso é o que agora o Dr. Thomas acabou de falar em relação ao tempo. Sempre existe um banco de dados e esse banco de dados vai fazendo uma série de exames para ver se o coração do doador é compatível com o tipo sanguíneo e não só a tipagem sanguínea, mas toda essa histocompatibilidade, se existe ou não um mecanismo onde acima de um determinado percentual, você consegue transplantar esse órgão e depois sempre vai ter que manter essa pessoa
com uma imunidade um pouco mais baixa. Daí a importância e a sensibilidade e o risco desse procedimento. Primeiro porque está mexendo com um órgão vital. Coração e pulmão, aliás, cérebro e coração são órgãos vitais e muito importantes. E no caso, o coração, se der algum problema, todo mundo sabe, tem que continuar batendo. Então, é sim delicado, é importante a parte da histocompatibilidade, mas principalmente imunologicamente, ou seja, o sistema de defesa, o Faustão Isso e é o por causa paciente... do problema de rejeição, para não dar rejeição, é isso, para né? não dar rejeição. E nisso ele pode pegar uma infecção oportunista, hospitalar, da comunidade, daquilo que quer que seja. Então, é delicado, sim, é perigoso, mas hoje, claro, a medicina está bem mais avançada, né? E o que chamou a atenção, na verdade, foi o fato de que ele acabou guardando, né, esse problema, não deixou, por exemplo, vazar, né, que a gente sabe que grandes personalidades, né, têm dificuldade, por exemplo, em manter as suas vidas com privacidade, né, especialmente quando se trata de questões de saúde, né, e o apresentador Faustão acabou, né, deixando isso bem guardadinho, porque parece que ele já faz tratamento já há mais ou menos uns 2 anos, né, e veio se mantendo ativo, trabalhando, tanto é que acabou deixando, né, o seu último trabalho na Band há cerca de alguns meses atrás, e aparentemente parecia estar bastante saudável, né, até essa internação repentina. Agora, doutores, o que ocorre também é que quando chega nesse caso, por exemplo, da insuficiência cardíaca, né, como, por exemplo, no caso do apresentador Fausto Silva, onde a única saída proposta, né, enxergada pelos próprios médicos, é o transplante, uma vez não encontrando esse coração a tempo, o paciente corre risco de vida, corre risco de morrer, ou tem como, através de medicação, mantê-lo, ter uma sobrevida ainda mesmo no hospital. A informação que chegou atualizada de ontem para hoje é que ele estaria naquela fila de 18 meses, né? Seria aí mais ou menos 300 pessoas na frente dele, e que ele acabou tendo a sua revisão, né, física, para que ele pudesse entrar na fila de prioritários. Isso acabou diminuindo o tempo para 3 meses, né? Uma vez não encontrando, por exemplo, em 3 meses de coração, como é que funciona? Como é que os médicos, como é que a medicina mantém esse paciente ainda vivo por mais tempo? Existem procedimentos hoje que não são feitos em muitos lugares, são procedimentos de alta complexidade, onde você consegue manter o paciente independentemente da atuação do coração. Agora, uma coisa é você manter o paciente por algumas horas, talvez até alguns dias, outra coisa é você pensar em meses, né? Acabam faltando outros quesitos que uma máquina não consegue resolver. Mas hoje nós temos o recurso de poder, por exemplo, fazer uma junção de um vaso sanguíneo ao nível da coxa, onde ele tira o sangue que não está sendo oxigenado e, obviamente, não bombeado pelo corpo, e depois de passar por uma máquina onde ele é reoxigenado, o sangue é reoxigenado, ele volta para o sistema circulatório, inclusive bombeando para todo o corpo. Então, esse procedimento existe, é um procedimento de alta complexidade, né? Aqui nos Estados Unidos, inclusive, quem faz acaba sendo muito bem remunerado, porque é um procedimento de bastante periculosidade, é difícil, mas você consegue manter o paciente certamente por várias horas, enquanto você trabalha a questão do coração. Agora, meses, nós não estamos lá ainda. Então, a insuficiência cardíaca congestiva, ela é classificada em graus. Provavelmente, ele deve estar numa insuficiência cardíaca congestiva grau 4, ou seja, é grave. E além das medicações que dão para ajudar nos batimentos cardíacos, manter uma pressão arterial baixa, ele não fazendo muito exercício, não pode se estressar nem nada, é condição meramente de suporte. Muito bem, estamos aqui com os doutores da família Health Clinic, o doutor Thomas Soderberg, a doutora Ana Soderberg, mandando um abraço aqui para a nossa audiência, o Robert ligado com a gente, o Alex, também a Kátia,
o Patrick Júnior, o Renato César de Azevedo. Se você tiver, de repente, perguntas, pode encaminhar também, logo após o intervalo comercial. A gente pode ter um tempo também ainda bem produtivo para continuar nesse tema e falando, né, sobre as questões que acabam, muitas vezes, dando também desdobramentos, né, para o paciente. Por exemplo, no caso do apresentador Fausto Silva, ele já foi colocado, por exemplo, para a realização de hemodiálise, né? Uma das características, né, da insuficiência cardíaca é que outros órgãos acabam também ficando incapacitados. É né? isso que o Dr. Thomas acabou de explicar, que é exatamente você dando menos trabalho para esse coração e fazendo com que órgãos também importantes e vitais, como rins, estejam funcionando adequadamente com o auxílio da hemodiálise e das máquinas. Legal, legal. Nós vamos voltar em instantes, fique ligado com a gente. Poxa vida, é real isso, né? Será que de repente eu posso estar aí submetido a algum tipo de problema desse tipo, né? Mas eu gostaria que os doutores ficassem à vontade agora, porque eu acredito que a gente pode gastar agora esse tempo para falar um pouco sobre a prevenção, né? Nós falamos na semana passada, mas é sempre importante bater na tecla de que o melhor caminho é não deixar, né, que a doença se estabeleça, né? De um jeito que fique quase que irreversível, não é? Fique quase que irreversível, não é? Exatamente. Os exames periódicos, Márcio, são importantíssimos. Importantíssimos. Comentava aqui outro dia, aqui na rádio, a respeito de um paciente que veio até nós com 43 anos de idade, arrastado pela esposa. Arrastado. Ele não queria fazer nada, estava até meio irritado e tal. Ok, mas no final ele acabou fazendo os exames e olhando o sangue dele, a gente viu que tinha alguma coisa esquisita. Fizemos uma glicemia lá na hora e a glicemia dele veio 400, estratosfericamente alto. Ele era insulino dependente e não sabia, nunca tinha tomado remédio. E eu falei, rapaz, desse jeito você vai ficar cego, brother, porque o açúcar, uma das coisas que ele faz, ele arrebenta com a estrutura nervosa da pessoa, e quando pega o nervo óptico, não tem jeito, você tem um olho perfeito, o cérebro tá bom, mas o nervo foi para o espaço. Dito e feito, ele ficou branco, ele falou, será que é por isso então que começou a surgir uma mancha escura onde eu não enxergo nada no olho direito? Ele hoje é um dos pacientes mais assíduos, se trata, se cuida, e foi assim, num exame periódico. Então, na questão da insuficiência cardíaca, com certeza a pessoa deve estar vindo ao consultório, deve se submeter a um eletrocardiograma inicial, que com isso você já é uma porta de entrada para começar a analisar o coração. Ele não vê tudo, mas vê muita coisa. E se houver necessidade, o médico então pede outros exames. Mas, inquestionavelmente, Márcio, descobrir alguma doença numa fase precoce é a melhor coisa que uma pessoa faz, porque pegá-la em fase avançada, às vezes pode ser muito tarde. Exatamente. No aspecto da possibilidade da cura e até mesmo na questão econômica, né? Porque a gente sabe que saúde, em especial aqui nos Estados Unidos, não é uma coisa tão barata, né? Não. Apesar que a prevenção sempre acaba sendo algo muito mais saudável financeiramente, inclusive, né? É mais trabalhoso de um lado. É mais trabalhoso de um lado, mas é bem menos custoso de outro. Deixando e postergando aquela pessoa assim, não, eu vou deixar porque afinal de contas agora eu consigo levar, eu tô comendo direitinho, ou assim, tal. Isso aí deu alterado 2 anos atrás, 3 anos atrás, mas na verdade agora eu tenho certeza que tá tudo certo, mas continua ainda comendo fast food. Fala que come certo, mas não come, né? Porque nunca dá tempo para fazer a coisa certa. Não faz exercício porque trabalha que nem um louco, tem os 3, tem a jornada de manhã, à tarde, à noite, hora extra, tal. Então, não deixe de fazer os seus exames, principalmente a galera que tem mais de 40 anos, que trabalha, homens e mulheres que são muros de arrimo de família, que quer dizer, está trabalhando, está fazendo certo e está juntando dinheiro de repente para isso ou para aquilo. Eu acho muito importante. A gente estava falando de carro aqui, casa, tal, mas olha, se você não tem saúde, você não consegue comprar teu carro, você não consegue comprar tua casa, você não consegue cuidar da sua família, você não consegue desenvolver relacionamentos saudáveis. Então, a própria Bíblia fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Uma maneira de você mostrar que você se ama é se cuidar bem. E para você se cuidar bem, muitas vezes,
sai daquela inércia, procura um serviço de saúde. A gente aqui na Família Health Clinic, a gente está de braços abertos para você vir. Os nossos pacotes são pacotes que a gente fez exatamente moldados e craneados. A gente pensou em cima daquilo que um adulto que está vivendo uma vida onde ativa, trabalhando, possa estar fazendo, até o aposentado, obviamente, e a pessoa de menos idade como criança e adolescente. Mas eu estou agora querendo focar no trabalhador, no homem e na mulher que se esforçam e que falam, bom, eu vou fazer então essa prevenção. E quem tem mais de 40 anos deve sim fazer um eletrocardiograma, screening, alguma coisa que você quer saber, não tenho queixa, não tenho história familiar, a minha pressão é boa, eu sei que a glicose está bem, eu não tenho história de nenhuma doença concomitante nem nada, mas sim, você deve fazer um eletro. É interessante a gente ter essa visão daqueles que tratam isso no dia a dia, né? Você que nos ouve, de repente, pode até estar aí muito bem de saúde hoje, seja uma pessoa jovem e não está aí ainda antenado, né? Com aquilo que, de repente, pode acontecer. Mas tem um detalhe também, né? A gente tem trazido notícias cada vez mais frequentes de pessoas tendo problemas também cardíacos cada vez mais cedo. Que é uma outra diferença também, né? Isso talvez muito motivado pelo estilo de vida que nós passamos a ter, né, de uns tempos para cá, pode ser isso? Com certeza. Com certeza, Márcio. Olha, dando um exemplo prático, nós tínhamos um colega médico, cirurgião, que estava nervoso e acabou a cirurgia, ele falou, preciso relaxar, ele pegou e foi jogar tênis, né? E não tinha feito, ele próprio não tinha feito o check-up, ou seja, casa de ferreiro, espeto de pau muitas vezes. É verdade, não é porque é médico que não vai ter problema. Ele foi jogar tênis, ele estava com um estresse elevadíssimo, sobrecarregou o coração, teve infarto fulminante. E hoje em dia o que não falta, Márcio, o que não falta aqui nos Estados Unidos particularmente, é gente estressada. Né? É estresse por causa de documento, é estresse por causa de finanças, é estresse, problema da criação dos filhos, da escola, os problemas que a gente tem visto ultimamente nas escolas que têm sido terríveis, né? Onde vem para querer arrebentar com a estrutura familiar, ou seja, é muito estresse. Né? O problema de muitos casamentos que acaba se deteriorando também. Então, a própria depressão também, né? Claro. Acaba claro. sendo um gatilho, né, para problemas cardíacos, não é? A ansiedade e a depressão. A depressão aqui surge mediante derrotas na vida. Sim, né? Frustração, né? Diferente, por exemplo, em alguns lugares na Europa, ou na Escandinávia, por exemplo, onde a depressão vem pela inércia, pela inatividade, excesso de segurança, né? Mas aqui nos Estados Unidos, você vê esse estresse muito grande. O que acaba acontecendo? Quando a pessoa está estressada, sobe o cortisol. E quando sobe o cortisol, via de regra, sobe junto também o açúcar. Então, isso acaba levando a todo um efeito em cascata extremamente negativo. O açúcar elevado, ele arrebenta com a estrutura neural, né? Nós temos, por exemplo, no corpo humano, em torno de 3 trilhões de fibras nervosas e todas elas encapadas, né, por uma membrana chamada bainha de mielina. E o açúcar, assim como o cortisol, arrebentam com essa capa protetora da fibra nervosa. O resultado é que a pessoa começa a ter curto-circuito, né? É que nem um fio desencapado. E a pessoa vai deitar, não consegue dormir direito, né? Fica com 1000 pensamentos que ela não quis pensar, mas eles surgem na sua mente por causa desses curtos-circuitos que acontecem, inclusive a nível cerebral. Ela dorme, quando acorda cansada, muito cansada, vai trabalhar durante o dia, começa a se cansar mais facilmente, bobear, entra em fadiga, começa a ter momentos de esquecimento, né? Não aquele esquecimento de Alzheimer, que quando esqueceu, esquecido. Não, é aquele esquecimento que a pessoa fala, puxa, ontem era para ter levado das 4 da tarde alguma coisa, não sei aqui, acolá, esqueci. Né? Um outro exemplo é a dificuldade de concentração para pensar. Então ela precisa pensar alguma coisa, ela fala para as pessoas em volta, peraí, deixa eu pensar direito. Né? Ela precisa se concentrar muito, por quê? Porque no sistema neural dela está tendo perda de carga elétrica dentro das fibras nervosas. Tudo isso fruto de um estresse, fruto de uma elevação do cortisol, fruto da elevação do açúcar. Precisa o quê?
precisa abordar isso, precisa tratar isso e colocar a máquina em ordem e, obviamente, com isso, evitando uma enormidade de outros problemas. 3 dicas para quem está nos escutando nessa tarde. Existem 3 injeções onde, quando você faz uma avaliação séria, hoje em dia, comprovadamente, tem um efeito muito benéfico para você. A injeção de vitamina B12, o complexo B e a Tri-Immune, a triimunidade. A injeção de vitamina B12 faz exatamente isso que o Dr. Thomas acabou de falar. Ela ajuda na reconstituição da bainha de mielina dos nossos neurônios, ou seja, do sistema nervoso. A vitamina B12 é quase que um antídoto maravilhoso que é de ponta a ponta. É bom para ansiedade? É bom para fraqueza? É bom para anemia? É bom para levantar a imunidade? Pensa numa coisa. Realmente é muito bom vitamina B12, caso você não tenha outra indicação. E geralmente essas injeções de vitamina B12, qual é a periodicidade? Como que eu tenho que tomar? Todo mês, toda semana, cada 15 dias? Cada caso é um caso e você tem que ver uma pessoa séria para poder lhe orientar. Complexo B, geralmente a vitamina, o complexo B, que também é injetável, eu estou falando de coisas intramusculares. Podem ser transfusões, podem ser IV, mas eu aqui hoje à tarde estou falando sobre injeções intramusculares. O complexo B normalmente tem todas as outras vitaminas do complexo B, mas não a B12, que também fazem parte, fazendo essa sinergia e para todos esses usos que a gente falou. E a Tri-Imune é uma coisa maravilhosa, onde três componentes, elementos, fazem parte. Vitamina C, aminoácido, zinco, e isso daí, para a imunidade de uma pessoa, é algo espetacular. Se você está passando uma situação de estresse, está baixando a imunidade, está tendo muita infecção de repetição, faça a prevenção certa e pense nessas três injeções. Legal, muito bom, muito boa dica da doutora Ana Soderberg. E vamos deixar até o telefone, né? O telefone da Família Health Clinic, até para quem quiser saber um pouquinho mais, né, sobre essas injeções, como é que isso é administrado, né? Como é que você pode ter acesso a isso também. Prevenção, saúde, vamos criar essa cultura de prevenção. Eu vou aproveitar, vou dar aqui o telefone da Família Health Clinic. O telefone é o 954-531-0461, 954-531-0461. Tem o WhatsApp também, se você quiser mandar uma mensagem direta, que é o 954-330-7632, tá bom? E o endereço é o 450 da West Hillsborough Boulevard, em Deerfield Beach. Se você quiser ainda ter esse combo de informação, você pode acessar a internet também no família.health. Doutores, agradeço demais mais um tema que a gente passou aqui, né? Já vamos pensar já um tema novo para sexta-feira, para a gente fechar bem a semana, dando sempre dicas boas de saúde para a nossa audiência. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos aqui participando na nossa rádio. Legal.